aí pessoal, tudo bem? E hoje voltamos com a parte 2 do vídeo, que é a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Vamos lá? Bom, o primeiro jogo dessa segunda rodada é entre País de Gales e Irã. E aí teve umas inovações, né, nessa Copa que ainda não tinha acontecido, que foi o primeiro expulso da Copa do Mundo, que ainda não tinha acontecido isso, né? Também tivemos o primeiro gol de fora da área, foi um gol bem bonito. E o que eu achei que não fosse acontecer, né? Mas aconteceu, o Irã ganhou. Foi 2-0 pro Irã e os dois gols que eles fizeram foram feitos nos acréscimos do segundo tempo. O segundo jogo foi entre Catar e Senegal, foi um total de 3-1 para o Senegal. Foi um jogo que o primeiro tempo foi total dominado pelo Senegal, tá jogando muito, vem fazendo excelentes jogos, né? Esses dois jogos que ele jogou. Mas no segundo tempo ele voltou um pouco mais forte, o Catar, e conseguiu reagir, pelo menos fazendo um gol, que acabou com um placar de 3-1 para o Senegal. O próximo jogo é entre Holanda e Equador. Foi um jogo de 1-1, deu um empate ali mesmo. O jogo eu achei que foi um pouco equilibrado no começo ali, mas mesmo assim eu achei que o Equador teve maior posse de bola, que ele dominou mais o jogo e acabou que deixou a Holanda um pouco comendo poeira ali em alguns momentos, né? Mas mesmo assim não deixou de ser um jogo bom, tanto que, né, acabou no empate. E uma outra coisa que aconteceu foi que a Holanda fez o gol mais rápido dessa Copa até agora, que foi feito apenas aos 5 minutos do primeiro tempo. O final do jogo foi 1-1. Agora tivemos um jogão aí, né, que foi entre Inglaterra e Estados Unidos. Foi um empate, né, 0-0 ali. Eu sinceramente, achei que Inglaterra ia ser uns 3-0 ali. Mas Estados Unidos não deixou a Inglaterra passar, não. Ficou bem fechado. Achei que foi um jogo bem equilibrado. Porém, no segundo tempo, os Estados Unidos voltou com um pouco mais de gás, né? Aí começou a fechar mais ainda a defesa. Fechou ali pro ataque, também não atacava tanto, mas teve mais chance de bola, jogou um pouco melhor. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo eles tiveram chances de gols, ambas as seleções, mas infelizmente não deu e nenhum dos dois marcou, então acabou com um placar de 0-0. Outro jogo foi entre Tunísia e Austrália. Esse jogo eu não consegui ver, mas eu pesquisei algumas coisas sobre. Eu vi que foi um jogo bem equilibrado também. Só que eu pensei que a Tunísia fosse ganhar, por ser um time mais forte, eles são meio brutos assim, mas achei que eles fossem ganhar da Austrália, né? E porém, foi o placar de 1-0 para a Austrália. A gente também teve jogo entre Polônia e Arábia Saudita. Bom, como a Arábia Saudita ganhou da Argentina, eu falei, vou apostar ali, né? Vou seguir, achei que a Arábia Saudita fosse ganhar. Só que, né, Polônia jogou bem. A Arábia Saudita, eu acho que jogou melhor, só que quem saiu com a vitória foi a Polônia, com um placar de 2-0. Infelizmente, a Arábia não conseguiu marcar seu gol, além de ter jogado muito esse jogo. E tivemos o primeiro gol do Lewandowski em uma Copa do Mundo. Ele que vem jogando muita bola aí desde muitos anos. Ele é um excelente jogador de futebol. Marcou o seu primeiro gol em Copa do Mundo, ficou todo feliz e eu fico feliz por ele porque eu gosto dele. O próximo jogo foi entre França e Dinamarca. Foi um jogo bom, assim, de assistir. A Dinamarca tentou ali, né? Primeiro tempo tava um tempo bom, assim, um tempo pegado pros dois lados. Segundo tempo, França voltou totalmente determinada e focada. Então, Mbappé, né, foi lá e fez esses dois gols e acabou com um placar de 2-1 pra França. Mas eu tenho uma curiosidade, né, não sei se vocês viram também, que o Mbappé foi considerado o melhor jogador, tanto do primeiro jogo da França quanto desse segundo jogo, e ele não foi dar entrevista, então por isso a França corre o risco de tomar uma multa porque ele não deu entrevista pós-jogo, né? Porque todo jogador que é eleito o melhor da partida tá fazendo uma entrevista ali, né? E ele se recusou a dar essas duas entrevistas, então talvez a França tome uma multa por causa disso. Bom, agora tivemos o jogo entre Argentina e México. A gente secou até onde a gente podia, né, na Argentina, mas infelizmente eles vieram muito bem preparados para esse jogo, com a cabeça em dia ali. Eles estavam precisando dessa vitória, eles queriam muito essa vitória, né? Então eles entraram bem centrados em campo, jogaram melhor os dois tempos, dominaram bastante o jogo. O México teve seus momentos ali, não deixou de jogar bem também, segurou até onde podia, mas acabou que o Messi abriu o placar, a Argentina conseguiu fazer outro gol e acabou com o placar de 2-0 para a Argentina. E o próximo jogo, que é entre Japão e Costa Rica, mais um jogo que eu não assisti, venho falhando sim, os jogos cedo ainda, eu não tô conseguindo levantar pra assistir. Eu vi que foi com um placar de 1-0 pra Costa Rica, só que eu achei bem estranho, né, porque entre o grupo ali, a Costa Rica é a seleção mais fraca. Pô, aí a gente pensa, o Japão, né, ganhou da Alemanha o primeiro jogo, a Alemanha que é uma seleção super forte, então aí a gente pensa, o Japão vai ganhar ali da Costa Rica tranquilo, né, mas o placar ficou de 1-0 pra Costa Rica. Outro jogo que tivemos foi entre Bélgica e Marrocos. A Bélgica não vem fazendo seus melhores momentos ali, né, o próprio De Bruyne falou que
gente sabe que não é a seleção que vai ser campeã, porque não é uma seleção que tem jogadores novos, não é uma seleção que já tem jogadores tão bons. E até uma curiosidade que ele falou, que se fosse para a Bélgica ser campeã, teria a oportunidade de ter sido lá em 2018. A Bélgica não jogou tão bem, nem no primeiro jogo, nem nesse. Querendo ou não, o Marrocos cresceu em cima disso, né? Teve essa oportunidade maior, conseguindo marcar seus 2 gols. E entre eles, o segundo gol foi no acréscimo do segundo tempo ali, acabando o jogo. O Marrocos conseguiu ainda fazer um segundo gol e acabou com um placar de 2-0 para o Marrocos. O outro jogo que tivemos foi entre Croácia e Canadá. Foi um jogo bom, assim, foi um jogo legal, né? Só que, mais uma vez, assim, me surpreendi porque, o Canadá tava uma seleção forte, o Canadá tá jogando bem. Só que, né, já foi eliminado da Copa, porque perdeu novamente esse jogo. Primeiro tempo veio dominando ali, marcou o primeiro gol. Aí você fala, beleza, vai dar certo pro Canadá. Só que, depois a Croácia atropelaram eles. Ficou 4-1 pra Croácia. Só que, com isso, teve a eliminação do Canadá da Copa do Mundo. E também, o que eu esqueci de falar, foi que o Catar também já está eliminado da Copa do Mundo. É isso, então ficou o placar de 4-1 para a Croácia. E agora tivemos um grande clássico entre Espanha e Alemanha. Bom, esse é de um jogo bem aguardado ali, né? Mas sabendo do primeiro placar do jogo da Espanha e do primeiro placar do jogo da Alemanha, a Alemanha vai tomar um couro, né? Só que não, a Alemanha conseguiu jogar bem melhor esse jogo do que jogou contra o Japão. A Espanha jogou um pouco mais fechado, não subiu tanto pro ataque, teve ótimas oportunidades, jogou muito bem também. Muitos lances ali acabaram se confundindo ao invés de pegar e chutar direto pro gol, né? E tentar fazer o gol. Mas o jogo ficou empatado, foi um jogo bom de assistir, foi um jogo legal, acabou com o placar de 1-1. Bom, tendo o próximo jogo entre Camarões e Sérvia, esse jogo eu não assisti também, mas eu vi os melhores momentos. Foi um jogo bonito, pelo que eu vi nos lances. O Camarões abriu o placar, né, de 1-0, só que a Sérvia veio com tudo depois, empatou, virou o jogo, ficou o placar de 3-1. E eu falei, putz, acabou ali, né, pro Camarões. Só que não, eles voltaram, vieram com tudo, conseguiram fazer mais um gol, que ficou 3-2, depois chegaram ao empate, que ficou 3-3. No fim do segundo tempo, o Camarões conseguiu ainda fazer esse terceiro gol, e ficou o placar de 3-3. Bom, esse outro jogo também foi um jogo bonito, foi entre Coreia do Sul e Gana. A Coreia veio dominando ali até os 30 minutos do primeiro tempo o jogo, totalmente dominado por eles, com chances boas de fazer gol, só que a bola não entrava. Então, aos 30 minutos, quando a Gana fez o primeiro gol, aí sim a Coreia deu uma caída, e aí começou a Gana jogar muita bola, jogou muito assim, e aí ficou com um placar de 1-0, Gana veio jogando muito assim mesmo, mas depois ficou um jogo mais equilibrado também. A Coreia voltou deu um estalo ali, eles começaram a jogar bem de novo, conseguiram depois marcar outro gol, só que o placar acabou de 3-2 para Gana. Bom, mais um jogo da nossa seleção querida, né? O jogo entre Brasil e Suíça. Bom, sinceramente, assim, não foi um jogo tão empolgante quanto o primeiro jogo, né? Não sei se era pela nossa expectativa, nossa ansiedade da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, mas eu achei que tanto o Brasil quanto a Suíça jogaram um pouco mais fechados, assim, né? Não tava tendo tanta chance de gol. Quando tinha, eles não, ao invés de tocar a bola, não tocava, e não tinha tanto lance pra fazer gol. Apesar daquele gol impedido, nossa, que raiva. Era pra ter sido 2-0 ali. Mas eu achei que o Brasil jogou bem, de novo, assim. Eu acho que o Brasil vem jogando bem. Se continuar assim, né, a gente tem esperança cada vez maior pro Hexa. Eu acho sim que o Neymar fez falta nesse jogo. Eu acredito que tem lances ali no meio campo, né? Porque o Fred, eu acho que ele não consegue concluir algumas jogadas com tanta precisão igual o Neymar. Eu acho que ele faz bastante falta, sim. E um negócio que eu também acho, assim, é que quando o Neymar tá em campo, querendo ou não, ele vira o centro das atenções e os jogadores acabam indo em cima dele. Tanto que o último jogo ele sofreu 9 faltas, né? Eu acho um absurdo, de verdade. Então, como ele acaba sendo um pouco alvo, as laterais, às vezes, acabam ficando um pouco abertas. E isso, querendo ou não, gera oportunidade de gol, né? Porque fica aberto ali pra fazer o cruzamento 1-2 ou pro próprio jogador da lateral vir, entrar e fazer o gol, fica um pouco mais livre. Porém, o Brasil não deixou de jogar bem, jogou com raça novamente, não deixou a Suíça marcar. O Alisson ultimamente tem ficado bem tranquilo. É isso, acabou com um placar de 1-0 pro Brasil, com um golaço do Casemiro. Bom, e o último jogo para encerrar essa rodada foi entre Portugal e Uruguai. Bom, foi um jogo que Portugal jogou muito bem. Nossa, teve ótimas chances para gol. Faltou pouco, assim, para fazer mais gol. Portugal ganhou. O Uruguai não é mais a seleção que tinha antes, que era uma seleção boa, bem forte, assim. É uma seleção ok hoje em dia. Não é uma seleção tão forte para
enfrentar grandes adversários, como, por exemplo, Portugal, né? Portugal teve o placar de 2-0 e teve ali o gol do... Teve ou não o gol do Cristiano Ronaldo? E o que vocês me dizem sobre isso? Porque teve aquela tentativa, né, de levantar a cabeça. Nem raspou, gente. Nem raspou. E ele foi comemorar como gol dele. Não... Eu gosto do Cristiano Ronaldo, mas eu acho que não tinha essa necessidade, né? Até quando marcou o gol, apareceu lá embaixo, né, como gols marcados, como Cristiano Ronaldo. Até falei, meu, sacanagem os caras fazerem isso, né? Só que depois, acho que mostrando os lances novamente, não sei se o VAR corrigiu isso, né? Depois apareceu o verdadeiro autor do gol, que foi o Bruno Fernandes. E o placar acabou de 2-0 para Portugal. Bom, gente, aqui eu encerro esse vídeo da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. E para quem não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na descrição o link do primeiro vídeo, falando da primeira rodada da fase de grupos. Então, para quem ainda não assistiu, assista lá para depois assistir esse também. E, claro, não deixem de dar o like de vocês, compartilhar, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima.